Em algum momento, você já se perguntou por que acorda todas as manhãs? Não estou falando do despertador que insiste em tocar, nem da rotina mecânica de levantar, escovar os dentes e correr para cumprir obrigações. Estou falando de algo mais profundo, o motivo invisível, o propósito silencioso que abre os seus olhos antes do dia começar. Você já parou para refletir sobre isso? Ou será que está vivendo no modo automático, apenas repetindo o ontem sem perceber? A maioria das pessoas levanta porque tem que levantar. O corpo desperta, mas a alma continua deitada. A mente ainda está entorpecida, como se estivesse rodando o mesmo filme todos os dias. E assim, semanas, meses e anos passam como uma névoa. E quando você olha para trás, tudo parece igual, sem direção, sem brilho, sem emoção. Mas se eu te disser que não precisa ser assim, que existe uma maneira de transformar cada manhã em um ponto de virada na sua vida. E se o modo como você começa o seu dia fosse a chave para tudo o que você tem pedido, paz, clareza, prosperidade, transformação. E se tudo isso não dependesse de algo que vem de fora, mas de algo que começa dentro de você? E se o primeiro pensamento do seu dia fosse capaz de mudar a sua história? Esse pensamento pode acender um incêndio de fé ou uma avalanche de dúvida. E a escolha é só sua. Vivemos em uma geração que acorda com o celular na mão. Antes mesmo de lembrar quem é, a pessoa já está reagindo ao mundo. Notificações, mensagens, notícias ruins. A mente se torna um campo de batalha antes do café. E depois as pessoas se perguntam por que estão ansiosas, sem clareza, sem energia. Como esperar para se o dia começa em guerra? Como esperar foco se o primeiro ato do dia é se distrair? Se você continuar vivendo assim, no piloto automático, a vida vai continuar entregando os mesmos resultados automáticos. E no automático nada floresce, nada muda. Acordar de verdade não é apenas abrir os olhos, é abrir a consciência. É um ato de coragem. É dizer, hoje eu escolho criar o meu caminho, em vez de seguir o que o mundo empurra para mim. Quer mudar de vida? Então mude como você entra nela todos os dias. Deus não te criou para sobreviver às segundas-feiras, se viver esperando a sexta chegar. Ele te criou para viver dias com significado. Mas viver com significado exige compromisso. E esse compromisso começa no silêncio da manhã, antes que o mundo te chame, antes que as tarefas te arrastem. É nesse silêncio que Deus fala mais alto. É nesse momento que Ele lembra quem você é, quem você pode ser e o que já está preparado para você. Mas só ouve quem está disposto a silenciar o mundo para escutar a própria alma. E aqui vai uma pergunta. Você está disposto? Porque todos querem transformação, mas poucos querem acordar mais cedo para buscá-la. Não precisa ser um esforço heróico. É um passo sincero. É se levantar com intenção, respirar fundo, ficar em silêncio e declarar: hoje eu escolho estar presente. E é nesse momento que nasce o novo começo. Um novo começo que se repete todos os dias, toda vez que você desperta. Imagine acordar e, antes de qualquer distração, dedicar 5 minutos ao silêncio. Apenas sentir sua respiração. Apenas estar presente. No começo você vai perceber o quanto a sua mente é barulhenta. Mas, com prática, esse barulho vai diminuindo. Depois, imagine declarar quem você é. Não quem os outros disseram que você é. Quem Deus diz que você é. Diga para si mesmo: eu sou capaz. Eu sou guiado. Eu sou escolhido. Essas palavras são sementes que, quando repetidas com fé e ação, florescem. Em seguida, visualize. Veja-se tomando decisões melhores, falando com mais sabedoria, se tornando alguém mais firme. Veja o que Deus vê quando olha para você. Um filho, uma filha cheia de poder, coragem e propósito. Agora leia algo que alimente a sua alma. Pode ser um versículo, uma página de um bom livro, algo que eleve seu espírito. Escreva. Coloque no papel seus pensamentos, suas metas, seus sonhos, suas gratidões. Organize sua mente antes que o mundo tente bagunçar tudo. E por fim, mova seu corpo. Caminhe, alongue, faça um exercício breve. O corpo é templo. Cuidar dele é dizer a si mesmo: eu honro minha existência. Essa rotina, silêncio, afirmação, visualização, leitura, escrita, movimento, parece simples, mas é poderosa.
Ela te lembra que você está no controle, que sua energia pode ser elevada, que sua fé pode ser renovada. E até Jesus fazia isso. Está escrito em Marcos 1 e verso 35 que ele levantava-se de madrugada, ainda escuro, para orar. Se até o Filho de Deus buscava esse momento, por que nós insistimos em ignorar? Não é sobre ser produtivo, é sobre ser presente. É sobre escutar antes de reagir, orar antes de decidir, ser antes de fazer. Nosso maior inimigo hoje não é a falta de tempo, é a falta de direção. E é na manhã que essa direção nasce. Cada despertar é uma chance de recomeçar, de reescrever sua história, de se tornar quem você foi chamado para ser. Com o tempo, você vai perceber que tudo ao seu redor começa a mudar. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, soluções se revelam. Não é sorte, é alinhamento. É Deus respondendo à sua decisão de viver com intenção. E amanhã, quando o despertador tocar, você vai ter novamente uma escolha: continuar girando em círculos ou levantar-se para escrever um novo capítulo. Lembre-se, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Porque quando você desperta de verdade, nenhum dia consegue te dominar. Você é o autor da sua rotina. E a sua rotina é a moldura do seu destino. Não deixe nada te parar.